pandemia para mim foi essencial para mudar a eleição, né? Como eu até conversava com o Kennedy o ano passado, eu sempre achei o Trump favorito nessa eleição em função do cenário econômico, que era muito difícil fazer um argumento para trocar o presidente com a economia crescendo e o desemprego baixo. A pandemia mudou tudo. A gente não existe esse resultado do Biden se não fosse a pandemia. Até a própria dinâmica da campanha favoreceu o Biden. Então, a pandemia foi uma equação fundamental. Tanto é que o Trump esse resultado do Trump nas cidades pequenas e médias, provavelmente foram as cidades menos afetadas na pandemia, que é onde é mais fácil fazer distanciamento, etc. Então, acho que a pandemia mudou o jogo. Se não fosse a pandemia, a gente já teria, acho, o Trump eleito nesse momento. Jamil? Kennedy, eu acho que em 10 ou 15 anos, quando nós contarmos a história de 2020, a gente vai contar a história da politização da pandemia. Essa vai ser, talvez, uma das principais histórias, claro, dos mortos, de tudo o que aconteceu na economia, mas a politização da máscara, do tratamento, da vacina, das respostas, tudo isso vai ser, basicamente, uma história a ser contada e recontada. E, nesse contexto, concordo plenamente com o Maurício, ela determina a eleição. Ela não garante a vitória. Ela não garante a vitória do Biden, não é isso. Mas ela certamente determina de que forma as pessoas votaram, com qual intenção era a votação. Também concordo que, em termos econômicos, não via qualquer tipo de espaço para você dizer, olha, de fato, chegou a hora, o modelo está esgotado, precisamos de um novo presidente. Seria muito difícil um candidato democrata chegar com um aspecto econômico, colocar na mesa e dizer, olha só, esse presidente precisa sair. Por isso mesmo que, sim, a pandemia foi absolutamente central nessa história. Claro, isso teve uma repercussão, eu diria, sanitária dramática, porque para garantir uma eventual reeleição, o que foi feito foi negar algo que a ciência basicamente já demonstra que é real, o vírus e a morte que ele gera. Então, toda essa história ela vai ser, na minha opinião, pelo menos, recontada e contada aí pelos próximos anos, porque, de fato, 2020 é o ano da pandemia, mas, acima de tudo, em termos, obviamente, de política internacional, da questão do poder, é a questão da politização dessa pandemia. E nisso, aí o palco americano tem sido talvez um dos principais hoje no mundo. Obrigado, Jamil. Fernanda, sua avaliação sobre o impacto da pandemia na eleição. Olha, acho que a pandemia representa uma espécie de sobrevida aos democratas, né? Então, se em algum momento Joe Biden se tornou um candidato viável, passou a ser visto até como favorito competitivo, é por conta dessa crise toda que se abateu como um cisne negro nos Estados Unidos, né? Como o Maurício bem disse antes, até janeiro, fevereiro, o que nós tínhamos era um cenário de larga vantagem para o incumbente, para o Trump, isso porque ele enfrentava aí uma economia em pleno emprego, com uma série de mudanças na área fiscal, de desburocratização, que foi muito bem recebida por boa parte do eleitorado americano, apoiada pelos republicanos, e não tinha cometido até então também nenhuma grande gafe que levasse à mobilização de opinião pública, como se envolver em uma guerra de grandes proporções ou coisas do tipo. É bom lembrar que na história recente dos Estados Unidos, pouquíssimos têm sido os candidatos que, quando passam por essa espécie de referendo, né, a eleição rumo ao segundo termo, não são reeleitos. A gente tem o presidente Carter no contexto da crise da guerra do Vietnã, o presidente Bush, o pai, no contexto da crise do Golfo, do fim da Guerra Fria, mas o comum é que eles sejam reeleitos. A pandemia, então, foi o que surpreendeu as expectativas iniciais e deu ao Biden essa possibilidade. Qual